Hoje vamos ver o resumo do filme Eu Queria Ter a Sua Vida. Cuidado! Alerta de spoilers. O protagonista Dave Lockwood é acordado no meio da madrugada pelos seus dois filhos gêmeos. Dave caminha sonolento até o quarto deles. Ele fala carinhoso com eles e troca suas fraldas que estão todas sujas e vai para o sofá alimentar os gêmeos. Naquele mesmo dia, Dave vai para o seu trabalho, e chegando lá seu chefe, Stu, pergunta sobre a fusão em que ele está trabalhando. Dave confirma o sucesso. Stu lembra do teste de parceria. Depois que seu chefe vai embora, Sabrina, uma recém-contratada, passa pelo corredor e brinca com Dave sobre o seu chefe e entrega os arquivos da fusão. E Dave a olha fixamente com desejo. Quando ele percebe que sua secretária está olhando, corre para sua sala todo atrapalhado para atender seu amigo Mitch, que comenta sobre a noite espetacular que teve no dia anterior. Mitch desliga o telefone pois o seu pai chegou. Seu pai murmura como ele estava orgulhoso de Mitch por deixar a escola para ser um modelo comercial. Consciente de que ele está sendo sarcástico, Mitch pergunta por que ele o visitou. Mitch Sr. informa que ele está se casando novamente, e sua noiva pede que Mitch venha, mas ele recusa. De volta à sua casa, Dave escuta sua esposa pedindo a Carrie que o conte sobre a brincadeira de má fé na escola. Carrie compartilha o incidente, e Dave a aconselha a resolver o assunto verbalmente. Jamie pergunta a Dave sobre a noite de diálogo, que ele esqueceu. Jamie o lembra que o conselheiro os aconselhou a terem um diálogo particular pelo menos uma vez por semana, mas eles não fazem isso há meses. Dave relata que não vai poder ir naquela noite, pois tinha marcado com Mitch. Jamie, mesmo estando com raiva, resolve concordar e remarca a noite de diálogo. Durante o percurso ao bar, Dave passa por sufoco enquanto seu amigo dirigia e fuma ao mesmo tempo. Mitch tenta encorajar Dave a fazer as mesmas coisas que ele faz. Dave pergunta sobre as garotas de Mitch. Orgulhoso, Mitch mostra a foto de Tatiana, sua recente parceira íntima. Dave comenta com o Mitch que está atraído pela Sabrina. Voltando para casa, Mitch afirma que a vida de Dave é maravilhosa e Dave afirma que queria uma vida despreocupada como a de seu amigo. De repente ambos precisam urinar, e correm para uma fonte para se aliviar. Dave e Mitch debatem sobre o desejo de um querer a vida de outro, e num certo momento eles falam que desejam ter a vida do outro. De repente acontece um apagão. Dave e Mitch ficam assustados e olham um para o outro e comentam que foi só um apagão. No dia seguinte, Mitch acorda e percebe que está no quarto de Dave. Mitch levanta assustado, e ao se deparar com o espelho, percebe que está no corpo de Dave. O mesmo acontece com Dave ao se acordar. Mitch vai até a sua casa atrás de Dave. Quando Dave abre a porta, os dois se olham perplexos, vendo que eles trocaram de corpo. Dave ataca Mitch para acordar do que ele assume ser um pesadelo. A única lembrança de Mitch é que eles desejaram ter a vida do outro enquanto urinavam na fonte. Logo os dois correm para a fonte para tentarem desfazer o desejo, mas quando chegaram lá, perceberam que a fonte foi retirada. Eles vão ao escritório do gerente do distrito para descobrir onde está, mas a informação ainda não está disponível no computador. Dave fica extremamente preocupado pois a fusão da sua empresa está prestes a acontecer. Mitch comenta que tem que ir gravar um filme em que foi contratado. Os dois chegam à solução que ambos terão que assumir a vida do outro pelo menos até encontrarem a fonte. Mitch chega ao escritório vestido informalmente. Ele para em uma despensa para guardar lanches quando Sabrina o encontra. Ele fala uma piada pouco profissional. Sabrina não comenta nada e apenas entrega os documentos da fusão. O presidente da empresa o olha com um sinal de desaprovação diante da sua atitude. O presidente da empresa, Norton, faz uma pergunta a Mitch, perante o outro presidente, Kincaid, mas Mitch não dá uma resposta satisfatória. E o Kincaid diz que a negociação pode não acontecer. Norton fica irritado com Mitch. As duas equipes saem da sala enquanto Kincaid ameaça com uma ação judicial. Stu agarra Mitch, mas ele blefa sobre um plano mestre para apaziguá-lo. Enquanto isso, Dave dirige-se ao set de filmagem e descobre que é um filme para adultos que irá participar. Dave fica muito constrangido com aquele trabalho e acaba agindo desastradamente. Dave recusa continuar as filmagens, mas o diretor o ameaça, deixando Dave sem escolhas. Horas depois, Mitch vai assistir a aula de balé da Carrie e testemunha ela sendo intimidada por outra menina. Mitch pergunta a Carrie por que ela não revidou, e ela o lembra que ele tinha dito que era para ela tentar resolver verbalmente. Mitch, no entanto, aconselha a Carrie a revidar. Naquela noite, Mitch e David se reúnem para discutir como foi o dia. Mitch confessa que a negociação estava em andamento e ele teve que blefar para Stu, levando a Dave a entrar em erupção. Dave resmunga sobre o constrangimento do seu trabalho mais cedo com as filmagens. Eles contam para Jamie o que tinha acontecido, mas ela não acredita e dá um bofete em Mitch. Dave se lembra que toda terça-feira Mitch tem encontros com a Tatiana,
mas fica preocupado, pois não quer trair a sua esposa. No entanto, Mitch ressalta que não vai ser traição, pois Dave não está no seu corpo. Mitch vai jantar com a família de Dave. Jamie faz um comentário relacionado a Carrie no colégio, mas Mitch não liga e continua comendo sem parar. Jamie fica furiosa. Tatiane chega na casa de Mitch. Dave fica assustado, pois ela está grávida. Tatiane se atira para Dave, mas ele fica tão nervoso que acaba magoando Tatiane. Dave diz que não era momento para ela estar atrás de fazer aquilo, pois a sua barriga estava tão grande que estava ao ponto de dar à luz. Mitch fica animado quando vê Jamie jogando as roupas dela no armário. Seu fascínio se transforma em desgosto quando Jamie se senta no vaso sanitário para se aliviar ruidosamente. Quando Jamie se deita na cama, Mitch diz que não sente atração por ela, e ainda manda fazer uma lavagem naquele local, e diz a ela que não se encoste nele. Jamie se afasta magoada, sem entender aquela atitude do seu marido. Mais tarde naquela noite, os gêmeos começam a gritar sem parar. Mitch se acorda e se recusa a ir olhar o que está acontecendo, mas Jamie obriga ele a ir. Quando Mitch chega no quarto para averiguar o que está acontecendo, recebe uma ligação de Dave reclamando sobre a Tatiane. Mitch fica furioso e diz que ele estragou a relação deles dois. Dave o interrompe e diz que no dia seguinte vai atrás da fonte, pois não aguenta mais aquela vida. No dia seguinte, Dave vai ao escritório do distrito para ter notícias da fonte, mas fica sabendo que para ter acesso à fonte vai demorar até 3 semanas. Dave corre para sua casa para contar a Mitch a notícia, mas encontra sua esposa chorando. Jamie conta a Dave que ele estava muito estranho e que só ligava para o trabalho e que ele não estava atraído por ela. Ela pergunta se ele está tendo um caso, mas Dave nega. Dave acalma sua esposa, dizendo que eles estão apenas passando por uma fase difícil, mas Jamie admite que eles estão lutando durante anos e ela está infeliz com o casamento. Dave fica furioso com Mitch e o aconselha para de desistir dos seus objetivos, e vai ao trabalho com Mitch. Mitch pensa no que Dave disse a ele, e resolve mudar e virar um adulto responsável. Quando eles chegam no escritório, Sabrina informa que a fusão não foi cancelada. Dave repreende Mitch e então se apresenta a Sabrina como Mitch. De repente, Mitch tem uma ideia e sugere que os dois saiam para um encontro. Sabrina faz um olhar de quem não pode recusar. Quando Sabrina saiu da sala, Dave fica furioso com Mitch, pois fica preocupado com o seu casamento, mas Mitch o convence a ir no encontro. Depois que Dave sai, o telefone toca. Mitch atende e fica surpreso ao ouvir seu próprio pai pedindo para se encontrarem. No encontro, seu pai relata que está triste, pois vai se casar e o único familiar que ele tem é o seu filho, e que disse a ele que a sua namorada tinha pedido para ele ir ao casamento, mas na verdade quem tinha pedido era ele. Dias depois, Mitch aplaude orgulhosamente quando Carrie dá um golpe em uma de suas amigas para se vingar, durante uma apresentação da escola. No caminho para casa, Jamie fica chocada quando soube que Mitch aconselhou Carrie a revidar. Jamie faz um comentário alegre sobre isso, mas avisa firmemente para não repetir. Dave liga para Mitch para ele ir na sua casa ou ajudar a se arrumar para o encontro com Sabrina. Naquela noite, Dave conversa com Sabrina no restaurante, e ela afirma que só está lá porque seu chefe pediu. Curioso, Dave pergunta a ela como é trabalhar com ele. Ela comenta que sentia uma atração por ele, mas como ele era casado não poderia fazer nada. Quando ela pergunta sobre Mitch, Dave revela que ele trabalha para filmes maduros. Sabrina chama Dave para ir para um estúdio de tatuagem. Dave faz uma tatuagem no corpo de Mitch. No final do encontro, Sabrina pergunta a Dave se ele irá ligar para ela. Na manhã seguinte, Mitch fica chateado, pois descobre que Dave não iria o convidar para a festa do seu casamento, pois ele disse a Jamie que Mitch poderia atrapalhar a festa. Enquanto isso, Dave está patinando, quando o gerente distrital liga para notificar que já sabe a localização da fonte. Dave demonstra alegria e tristeza ao mesmo tempo, pois estava começando a gostar daquela vida. Enquanto estava indo avisar a Mitch da notícia, ele se depara com Sabrina, e a mesma o convida para assistir uma partida de beisebol. Quando Dave chega ao seu escritório, avisa a Mitch que encontrou o paradeiro da fonte. Os dois conversam e chegam à conclusão que irão adiar a troca. Mais tarde naquela noite, Mitch está trabalhando horas extras para a mediação quando recebe um telefonema de Jamie, testando se ele está ciente de que ele a deixou em pé na noite de diálogo. Jamie encerra a ligação e desabafa com a empregada. No dia seguinte, Dave se divide com Sabrina durante o seu encontro e, enquanto isso, Mitch aconselha o patrão de Dave através de metáforas maldosas a dar uma proposta muito alta para a fusão. Todos na sala criticam a ousadia de Mitch, mas seu chefe resolve fazer o que Mitch pediu, e minutos depois o mediador anuncia que Kincaid aceitou a proposta, e todos comemoram a conquista. Pouco tempo depois, já de noite, Mitch e Jamie se dirigem a uma festa que o patrão de Dave planejou para homenagear,
e naquele momento estava rolando um clima entre Dave e Sabrine. Durante a festa, Mitch se sente muito mal com as lindas palavras dedicadas a Dave, pois quem era para estar ali era Dave e não ele. O mesmo acontece com Dave quando a Sabrine começa a dar em cima dele. Dave se comove ao ver uma tatuagem de uma borboleta no corpo de Sabrine, pois aquela borboleta se parece muito com uma borboleta que sua filha mostrou dias atrás, e acaba indo embora atrás de sua esposa. Mitch não aguenta e diz em público que aquele local não era para ele, e no momento em que ele ia saindo, Dave chega e dá um beijo em Jamie. As pessoas ao redor ficam de boca aberta com a atitude dele. Dave chama Mitch para ir para a fonte fazer a troca. Chegando lá, eles pagam o maior mico, pois a fonte está dentro de um museu cheio de gente. Mitch fica triste, pois está se lembrando que Dave não ia o convidar para a sua festa, e pergunta a Dave por que ele tem vergonha dele. Dave diz que não sente mais vergonha dele, e sim, orgulho. Depois disso, Mitch conseguiu urinar, e de repente acontece um apagão. Na manhã seguinte, ambos acordam com seu devido corpo, e comemoram. Dave pede desculpas a Jamie e diz que vai melhorar, e ainda vai pedir as contas, mas Jamie diz que só quer mais atenção e não precisa pedir as contas. Sabrine volta na casa de Mitch para buscar a sua bolsa que se esquecera, e acaba rolando um clima entre eles dois. Dias depois, Mitch vai ao casamento do seu pai com Dave, e poucos dias depois acontece a festa de casamento de Dave e Jamie. Durante a festa, Mitch demonstra o quanto gosta do casal e faz um depoimento para ambos. O filme acaba com os dois dizendo que se amam.